bem com vocês? Aqui é Marci Salles, e se você é novo no canal que ainda não se inscreveu, se inscreve, deixe seu like, compartilhe que vai ajudar bastante na divulgação. Para quem não sabe, o meu canal tem duas vertentes. Na terça-feira eu posto conteúdo relacionado à beleza e na sexta-feira é a sexta do suspense, em que eu posto resumos relacionado a crimes que aconteceram no mundo todo, casos misteriosos e que não foram solucionados. E hoje eu vou falar um pequeno resumo de um caso em que me marcou bastante, que é o caso de Elisa Lam. Elisa Lam nasceu em 30 de abril de 1991 no Canadá. A jovem fez o check-in em 28 de janeiro de 2013 no Hotel Cecil em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. A jovem tinha 21 anos, ela era estudante, turista e ficou no quarto juntamente com outras meninas. E algum tempo depois, essas meninas elas começaram a reclamar do comportamento da Elisa Lam. Elas disseram que ela estava com um comportamento muito estranho e que não queria que elas ficassem no mesmo quarto. A gerência do hotel transferiu a Elisa Lam para um quarto individual. O Hotel Cecil é um hotel bem antigo. Ele é muito conhecido, pois ele tem um custo bem mais barato e várias pessoas já se hospedaram neste hotel. E, inclusive, tem uma parte do hotel em que moram inquilinos, porque ele é bem antigo e as pessoas gostam muito de se hospedar nele, por ter esse custo bem mais barato a diária. Segundo a gerente, na época em que Elisa desapareceu, ela era para ter saído do hotel dia 1º de fevereiro, porém ela não saiu e foi neste dia que sentiram falta da jovem. As últimas imagens de Elisa Lam foi através das câmeras de um elevador. Na imagem da câmera dá para ver quando a Elisa Lam entra no elevador. Daí a gente percebe que ela aperta todos os botões e depois fica ali parada. O que é mais bizarro é que a porta do elevador não fecha. Então Elisa vai até fora do elevador e olha. O comportamento dela é bem estranho, bem surreal, como se ela tivesse se escondendo de alguém. Ela fica ali parada e aí ela volta novamente e fica parada na porta do elevador, observando. O comportamento dela é surreal. Então ela faz um movimento estranho com as pernas, ela volta e depois ela começa a fazer um gesto estranho com as mãos, como se estivesse falando com alguém. O movimento que ela faz com as mãos é bem estranho, bizarro. Esta é a última imagem de Elisa Lam. Depois que Elisa Lam vai embora, o que é mais estranho é que a porta se fecha com 1 ou 2 minutos depois. Busca pela Elisa Lam, mas ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, e os policiais tiveram acesso às imagens das câmeras, as últimas imagens que a Elisa estava no elevador. E aí, de tanto eles analisaram, eles constataram que Elisa Lam não saiu do hotel. Depois do desaparecimento dela, as câmeras não mostraram que ela saiu do hotel. Então eles levaram os cães farejadores, pois sabia que a Elisa não tinha saído do hotel, então ela podia estar lá. E aí levaram os cães farejadores. Depois que eles tiraram os objetos de Elisa deixados no quarto, logo após o seu sumiço, os zeladores eles tiraram os pertences dela, levaram para o achados e perdidos, e aí os cães farejaram e
foram conduzindo os policiais até uma janela que dá acesso a uma escada do lado de fora, que é super difícil o acesso. É uma escada livre de emergência, mas aí lá na janela em que os cães chegam, o cheiro dela desaparece, meio que os policiais voltam à estaca zero. E as buscas por Elisa Lam continuam intensamente todos os dias. Internautas e detetives virtuais ajudam a polícia a desvendar este caso, porque é um mistério muito grande. Elisa Lam não está no hotel, porém as câmeras mostram que ela não saiu e com certeza ela estaria no hotel, então era um caso bastante misterioso e os dias iam se passando e ninguém sabia de nada. Até que um dia, um casal que se hospedou no hotel na época do desaparecimento de Elisa Lam, eles reclamaram da água, disseram que estava com mau cheiro, com gosto estranho e com uma cor bem escura, mas era essa água em que eles escovavam os dentes, tomavam banho e até mesmo bebia dessa água. E de tanto reclamar, a gerência do hotel transferiu o casal para um outro quarto, mas aí o problema persistia, continuava o mesmo e eles continuaram reclamando. Outras pessoas também reclamaram da água, até que a gerência resolveu contratar o funcionário, de manutenção para verificar o que estava acontecendo, pois a água estava com baixa pressão. Eles achavam que era algum problema na tubulação da água. Quando o funcionário de manutenção chega no hotel, que ele abre a torneira, ele percebe que está com um barulho muito estranho, e aí ele sobe no teto para ver o que poderia ser problema na caixa d'água. Ele imaginou que poderia ser na caixa principal, onde começa a circulação da água. Então o funcionário ele subiu na caixa d'água para verificar o que estava acontecendo, e quando ele chega lá em cima, ele se depara com o corpo de Elisa boiando dentro da caixa d'água. O corpo de Elisa foi encontrado 19 dias depois do desaparecimento dela. Foi encontrado dia 19 de fevereiro de 2013, quando os policiais chegaram no local e se depararam com o corpo de Elisa boiando, totalmente nua. Suas roupas estavam no fundo da caixa d'água e o corpo estava em um estado considerável de decomposição. A polícia tentou encontrar algum vestígio de crime, porém a perícia não identificou nenhum DNA, e por o corpo de Elisa estar num estado bastante avançado de decomposição, alguns exames deram inconclusivos, foi indefinida alguns exames, foi constatado que ela não sofreu violência física, não teve violência sexual. Isso foi definido. Os exames eles mostraram um dado muito baixo, muito pequeno, por conta do estado de decomposição. Então alguns exames deram inconclusivo, indefinido, não dava para saber o certo. Então a polícia não encontrou nenhum vestígio de crime no corpo da Elisa, e por este motivo a polícia declarou uma morte de afogamento por acidente. Internautas e detetives virtuais que acompanharam o caso na época não concordaram com a justificativa da polícia, não concordaram com a declaração da polícia de que foi morte, afogamento por acidente. Então surgiram outras teorias além da teoria da polícia, e eu vou falar cada uma delas, incluindo a teoria da polícia que chegou a essa conclusão, de que Elisa teve afogamento acidental. A teoria da polícia para chegar a essa conclusão, da morte de Elisa, eles começaram a investigar a vida dela e aí perceberam que ela tinha um blog onde ela contava tudo sobre a sua vida, e nesse blog ela dizia que sofria de transtorno bipolar e depressão. Então ela achava um saco tomar todos aqueles remédios e falava bastante sobre a depressão dela. E aí foram fazer exames. No exame do corpo
deu que ela tinha uma dose muito baixa desses remédios que eram receitados e que acharam no quarto dela. A dose era muito baixa, mais baixa do que ela estaria tomando esses remédios. E perceberam também que no frasco dos remédios dela tinha uma quantidade maior do que ela tivesse tomando. Não era para ter tanta quantidade daquelas. Então, os psicólogos, né, juntamente com a polícia, eles analisando essa situação, Elisa poderia ter parado de tomar os seus remédios assim que chegou no hotel, e aí explica esse comportamento estranho que a Elisa tem nas imagens do elevador. Os internautas e os chamados detetives virtuais, que na época também investigaram juntamente com a polícia, não ficaram satisfeitos com essa declaração, porque eles achavam que tinha algo muito mais por trás da morte de Elisa. Então, na época eles analisaram as imagens das câmeras, inclusive mandaram para a polícia, né, com a observação de que essas imagens tinham sido editadas. Foram surgindo outras teorias e uma delas é em cima dessa edição das câmeras. Com relação à edição das câmeras, das imagens de Elisa, foi surgindo a teoria de que pode ter sido um funcionário que trabalhava no hotel e, como eles sabiam até aonde as imagens daria, então ele não aparecia nas imagens, por isso explicaria o comportamento de que Elisa poderia estar conversando com alguém. E ele poderia ter editado, pois em um deslize poderia ter aparecido ele, então ele fez essa edição e no dia das imagens ele teria obrigado a Elisa a subir até o teto do hotel e ter cometido o crime. Baseado nessa teoria, foi analisado também com relação ao acesso o teto do hotel, que seria de duas formas. A primeira forma seria a escada do lado de fora da janela, essa escada que não tem nenhuma proteção, é a escada de emergência, né, que não tem, é muito difícil acesso, é a escada em que os cães farejaram o cheiro de Elisa. E a outra forma seria por dentro do hotel, mas que apenas os funcionários têm acesso à porta que dá acesso, somente eles têm a chave e tem alarme, mas que não foi constatado nenhum alarme durante todo o desaparecimento de Elisa. Então, como não foi parado nenhum alarme, então poderia esse funcionário ter aberto a porta, né, e subido com a Elisa, obrigado a ela e ter cometido o crime. A outra teoria surgiu mediante um questionamento. Se fosse mesmo esse funcionário que assassinou Elisa, qual o interesse de cometer esse assassinato? E como que não foi achado nenhum no exame que ela sofreu violência sexual? Então, o que explica qual seria o motivo? Então, surgiu uma outra teoria. A outra teoria é que descartaram esta possibilidade de ser um funcionário do hotel e poderia ter sido um serial killer que quis tornar o filme um filme real. É isso mesmo, um filme feito em 2005, foi lançado em 2005 no Japão, e este filme tem uma semelhança muito grande com o caso Elisa Lam. Neste filme, o nome do filme, eu não vou postar nenhuma imagem devido a direitos autorais, né? Então eu não vou exibir, mas eu vou contar um pouco, mas aí vocês podem depois pesquisar. O nome do filme é Água Negra. Neste filme, uma criança vai para um hotel juntamente com sua mãe. Elas aparecem em um elevador e as imagens da câmera do elevador dá pra ver que a criança ela veste uma saia e um casaco vermelho, bem semelhante ao que Elisa Lam estava usando no dia do desaparecimento dela. E o que é mais bizarro é que a garotinha foi encontrada dentro da caixa d'água depois de terem vários relatos, né, várias
muitas reclamações de que a água estava uma cor amarronzada, estava com gosto estranho, com mau cheiro e também com baixa pressão, e daí foi por isso que acharam a garotinha boiando na caixa d'água. Então assim, é bem surreal, né? Esse caso é uma semelhança muito grande. Então a teoria seria que esse serial killer quis tornar real este filme. A outra teoria é uma teoria que na época surgiu também devido à fama do hotel, pois o hotel já aconteceu vários assassinatos, inclusive casos de serial killer, pessoas que vão para lá para tirar a própria vida. A antiga gerente, né, a ex-gerente, na época que ela era gerente, ela relatou que durante 10 anos que ela trabalhou lá, aconteceram 80 assassinatos. Então era bem comum a polícia receber a ocorrência para atender este hotel. Então, por ele ter essa fama, surgiu a teoria de que forças malignas teriam levado Elisa até o teto e ter feito ela cair dentro da caixa d'água. Gente, esse caso ele é muito misterioso. Me marcou muito, pois ficou várias perguntas, né? Inclusive, na época, os detetives virtuais que acompanharam o caso, eles faziam vários questionamentos. Um dos questionamentos é que a polícia, ela alegou que quando chegou no local, a caixa d'água estava tampada. Mas essas pessoas, elas não levaram em consideração de que quem chegou no local não foi a polícia, e sim o funcionário da manutenção. E foi lançado esse ano na Netflix um documentário sobre o caso Elisa Lam. E na época surgiam muitos desses questionamentos, e aí nesse documentário, na entrevista do funcionário, ele fala que encontrou a caixa d'água aberta. Tem vários questionamentos que na época foram esclarecidos pela polícia, mas tem um questionamento em que eu levo comigo até hoje, que também não foi esclarecido. Eu assisti, né, o documentário, e no documentário não foi relatado, não foi esclarecido, que a pergunta é: os cães farejaram o cheiro de Elisa na janela que dava acesso à escada do lado de fora? Porém, a polícia, juntamente com os cães, foram até o teto do hotel, porém não acharam nada, não tinha nada de anormal. Os cães não farejaram o cheiro de Elisa, sendo que o corpo dela estava ali no local. E segundo o funcionário de manutenção, a caixa d'água estava aberta. Então, como que os cães não farejaram o cheiro de Elisa? Qual a explicação? Até mesmo os policiais, eles no documentário, o detetive responsável, ele mesmo se questiona como que isso foi acontecer. Como que a gente foi lá no telhado, mas a gente não encontrou nada, sendo que ela estava lá, né? Levaram os cães, e como que não foi detectado nada, não foi percebido nada de anormal. Então esse é um questionamento. Então esse é um caso muito misterioso. Então por isso que eu quis trazer este primeiro caso como a primeira cesta do suspense para vocês. E aí deixe nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam, né, desse caso misterioso. Comentem, dê dicas, certo? Que ainda não se inscreveu, se inscreve. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, que vai ajudar bastante na divulgação, não esqueça. E chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado, e beijo.